Amém, queridos? O ano do sobrenatural do Senhor. Esse é o nosso tema, não apenas como um tema simbólico, mas como uma ação de Deus de fato, como um virar de uma chave para a nossa vida como igreja, como povo, mas como filhos também, como indivíduos. Estamos vivendo algo surreal, queridos, sobrenatural. Quem já imaginou que uma igreja de apenas 10 anos de idade, numa cidade pequena como Guaratuba, enviaria missionários para uma outra nação? E nesse caso, nossos pastores e seus filhos são missionários, são os missionários. Eu vi um corte de um podcast, acho que do Jesus Cop, essa semana, falando que grande maioria, esmagadora maioria das igrejas, eles estabelecem, preparam, fundam os seus pilares e enviam pessoas, mas eles não preparam para deixar aquele lugar e serem enviados. E ao ver aquele podcast, eu falei, meu Deus, o coração dos nossos pastores nunca foi assim. Eles não enviaram pessoas, eles prepararam e deixaram e foram para uma outra nação. Assim como eles estavam falando que é muito difícil encontrar uma igreja onde os pastores iniciam uma obra, estabelecem ali os princípios daquela obra cujo Deus manifestou a vida deles, e prepara alguém para ficar no lugar deles e deixa e vão para outro lugar. E quando eu vi aquele podcast, até marquei o pastor ali e falei, Deus nos escolheu para um lugar onde a vontade dele prevalece, e a vontade dele é poderosa. Então fazer missões é o dever de toda igreja, querido. Toda igreja que entende o ID de Jesus. Uma igreja que não se compromete com missões está falhando como agência de Deus na terra. Então uma igreja, ela precisa se comprometer com missões, sim. Esse é o papel dela. Mas ninguém toca uma outra nação através de missões sem que toque o lugar onde está. Sem que toque primeiro o lugar que está. Precisamos sim mergulhar mais fundo no rio de Deus, nos mover ainda mais no sobrenatural de Deus. Temos muito a crescer em Deus e ser aperfeiçoado por Ele. Porém, eu creio que nós não consideramos que estivéssemos num sono profundo todos esses 10 anos. Por quê? Porque do contrário, Deus não nos permitiria estar na Nova Zelândia. Se estivéssemos dormindo num sono profundo, Deus não estaria fazendo o que Ele está fazendo hoje, através da vida dos nossos pastores, com a missão de plantar uma igreja forte e viva, aleluia, tal como esta, uma igreja forte e viva, relevante, cheia de paixão por Jesus. Eu não lembro se o pastor chegou a comentar aqui naquele Terça Life, aquele Tadel Internacional na terça-feira, mas ele comentou com a gente. Ele estava numa igreja, e eu não lembro se ele comentou, mas se ele não comentou, eu vou comentar aqui. Ele estava numa igreja e adorando, no momento de adoração, aqueles louvores magníficos, adorando o nome do Senhor. É um louvor magnífico, ele não precisa necessariamente ser composto por muitas coisas, mas com o esforço máximo de um músico e o coração máximo de um adorador. É isso que a gente faz, um louvor. E quando nós não sabemos e não temos a parte musical, a gente só tem a parte de adorador, e é isso que compõe uma verdadeira adoração. E o pastor falou que ele estava olhando em volta e as pessoas ali, até de olhos fechados, mas bem contidas, um tanto quanto tímidas. E essa não é a nossa forma de adorar. E nós estamos julgando aqui se você faz isso. Mas eu lembro, eu não deixei de assistir futebol porque eu me converti, amém? Mas eu lembro quando o nosso time fazia um gol, a gente quase pulava pelo telhado. Quando o nosso político ganhava uma eleição, a gente saía vibrando na rua. Só que quando é Cristo que está sendo enaltecido e adorado no meio da igreja, a gente fica quieto. E não é que é só lá, amém, ainda, por enquanto. E o pastor, vendo aquela situação, ele não resistiu, levantou as mãos, começou a adorar e glorificar, porque nós sabemos, assim como o pastor sabe de onde Deus tirou ele, eu sei de onde ele me tirou, sei onde eu estaria se não fosse Jesus. Então não, eu não vou conseguir adorá-lo como se ele não tivesse feito nada por mim. Ele morreu para que eu não precisasse morrer. E Ele ressuscitou para que eu pudesse viver eternamente. Então, não, nós não vamos ficar tranquilos, porque
a quem foi muito perdoado, muito ama. Então é para esse lugar, para essa terra que já recebeu sim o Evangelho há séculos atrás, que os nossos pastores foram enviados para plantar uma igreja forte e viva, assim como nós somos aqui. Uai. E a missão em Nova Zelândia, ela começou aqui. Como assim ela começou aqui? Há 10 anos atrás, com os nossos pastores, não eram pastores na época, mas eram pessoas com o coração incendiado, indo nas biqueiras, indo nas vielas, nos becos, fazendo sopão para pessoas carentes, correndo o risco de serem confundidos com traficantes, usuários de drogas, prostitutas, recebendo crianças para manifestar o reino de Deus a elas e poder dar um pouquinho de dignidade a elas, porque talvez aquele era o único momento que eles recebiam aquelas crianças, que aquelas crianças teriam um momento de paz, um momento de amor, de dedicação. E esse lugar onde começou isso, continua fazendo isso, porque é o nosso instituto. E eu quero te motivar, te inspirar a conhecê-lo, porque crianças continuam recebendo momentos de paz, carinho, amor, dedicação, sendo ajudadas nas suas tarefas, tendo oficinas para aprender algumas coisas. Então, começou lá e continua lá. Muitas vezes não, todos os dias, até que enquanto eles morassem lá, eles estavam dividindo a casa em que eles moravam, e também a comida que eles comiam, com essas pessoas que precisavam se alimentar do pouco que eles tinham na despensa, e também do muito que eles tinham no coração. A missão começou aqui, quando a fossa estava entupida. Instantes antes do culto começar, o pastor arregaçou as suas calças, abriu a fossa e desentupiu, porque não tem como fazer um culto sem banheiro. A missão começou aqui, quando orfanatos, escolas e oficinas foram construídas na África por nós como igreja, através do coração missionário que bate no coração da nossa liderança, em parceria com o nosso amigo e pastor Marco Yamin, do African Aid. Nova Zelândia é a continuação de uma história que Deus começou a escrever nessa cidade, começando na vida dos nossos pastores, pessoas comuns que aceitaram viver um propósito extraordinário. E esse coração, esse legado, ele é passado até nós, ele chegou até nós e precisa ser passado às outras vidas, outras gerações, até que Cristo volte. Porque é isso que vai fazer com que a nossa cidade, nosso estado e nação mantenham uma chama acesa no coração, quando nós passarmos de geração em geração esse legado que recebemos da vida deles. Porque quando nós fraquejarmos nessa missão, de continuarmos a nossa missão, não vão conhecer um Deus vivo, forte e poderoso, que é fogo consumidor. Talvez conheçam um Deus frio, estabelecido sobre uma placa de mármore. Não, nós não permitiremos que isso aconteça, porque faremos a nossa parte em nome de Jesus. E na última palavra de domingo, principalmente naquele momento que eu estava falando sobre o versículo que passou de Romanos, naquele vídeo que estava muito, muito massa, do Difflin Reforma, eu não expressei a real importância da missão da Nova Zelândia, e peço perdão por isso, porque esse não é o meu coração está lá também, junto com o seu. O nosso coração precisa estar lá também. Por quê? Porque nós não estamos separados, não existe uma divisão, nós estamos totalmente conectados. Pelo quê? Pelo propósito de alcançar as nações, em nome de Jesus. O envio dos nossos pastores, não apenas no culto de envio do dia 20, mas a missão contínua de dar suporte em oração e também nas finanças, é o ápice que a nossa igreja alcançou. Porque qual que é o ápice de uma célula? É o ápice de uma igreja: ganhar, consolidar, discipular, treinar e enviar. E assim como de várias formas nós conseguimos fazer isso enquanto Life Groups, para a glória de Deus, nós alcançamos isso como igreja.
E eu não sei se você já percebeu, parece que a primeira multiplicação ela é um pouco mais desafiadora e até um pouco mais demorada, mas depois da primeira tem a segunda, a terceira, a quarta, e assim a gente espalhou o Evangelho através de 90 life groups aqui em Guaratuba. Então, da mesma forma que a gente enviou os nossos pastores, e eles vão plantar uma igreja lá, vai acontecer isso pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, não apenas Nova Zelândia, mas todo o Reino Unido, todos os lugares onde precisarem do Evangelho. Eu sei que Deus vai usar a nossa igreja, junto com a igreja Paz New Zealand, como um arco para as nações. E eu quero agradecer muito aos nossos pastores que continuam nos ensinando, mesmo de longe, e nos ajudando mesmo de longe, a manter o DNA e a chama acesa, viva em nosso coração. E o intuito da mensagem de hoje é que a gente entenda o que Jesus espera de nós. E o tema de hoje é: quem há de ir? Amém? Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo 1. Já mandaram o recado, que esqueci de mandar no início. Esse é o culto que eles assistem. Amamos vocês, pastores, agora é mais ou menos 11 horas lá. Meio-dia? Relógio 10h53. Mais ou menos 11 horas. Estou pegando o hábito já. Amamos vocês. Sejam bem-vindos ao culto online. Deus abençoe. Quem há de ir? Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Uau! Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Existem canções a respeito dessa passagem bíblica. Existem orações a respeito dessa passagem bíblica. E eu creio que talvez a gente cantou muito mais a respeito disso do que exatamente leu na palavra de Deus. E existem muitos em todo o solo brasileiro que cantam com muita empolgação, com muita vibração, muita intensidade. Cânticos como esse de Isaías, respondendo a uma pergunta do Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós cantamos como se aquela pergunta fosse feita para nós, e de fato ela continua sendo feita para nós. Porém cantamos com muita intensidade, mas correspondemos com talvez uma velocidade bem mais amena do que nós cantamos. O que nós vemos aqui é o profeta Isaías iniciando o seu ministério numa época em que o povo de Deus vivia uma apostasia. O povo de Deus, que se chamava pelo nome de Deus, que foi escolhido por Deus, estava afastado de Deus. Esse era o retrato. Eles se afastaram de Deus. Isaías reconhece que não apenas o povo era impuro, mas também reconhece sua impureza e pecado diante de Deus. Ao contemplar aquela visão, ao contemplar aquela grandeza, ele não se engrandece por causa das visões. Ele não coloca o seu nome como importante porque ele teve alguma revelação, alguma visão, porque ele recebeu algo do Senhor. Não, ele fala: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros.
Isaías reconhece que ainda que ele fosse um profeta, mas que ele estava num povo de lábios impuros, que ele também era esse alguém. E lembra de Moisés, da mensagem da semana passada? Quem sou eu para libertar o povo que o Senhor disse para o tirar do Egito? Isso significa que quando reconhecemos quem de fato nós somos, temos a oportunidade de reconhecer quem de fato Deus é. A revelação de Deus não nos faz, não tem o intuito de nos fazer importantes. A revelação de Deus tem o intuito de nós reconhecermos quem nós somos, de fato, não diante das câmeras, dos holofotes, mas quem somos de fato. Pessoas que precisam da misericórdia, da graça de Deus continuamente, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, seríamos engolidos vivos. Essa é a realidade. Só que em seguida ao reconhecimento de Isaías, reconhecendo quem ele era, a sua limitação, a sua humanidade miserável e pecadora, em seguida disso, um anjo toca-lhe os lábios com uma brasa viva tirada do altar, e com isso ele afasta dele a iniquidade, ele purifica a iniquidade de Isaías e perdoa o seu pecado, representando isso o fogo purificador do Espírito Santo, que nos purifica, o fogo poderoso de Deus, que nos transforma, que nos purifica e que perdoa os nossos pecados. Após isso, a voz do Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o que se passa aqui na vida de Isaías, querido, é o resumo da minha e da sua vida. O que Isaías o que nós acabamos de ler a respeito de Isaías é o resumo da minha e da sua vida. Por quê? Ou pelo menos daquilo que nós precisávamos passar, se ainda não passamos. Encontrar o Rei, Jesus, nos arrepender, reconhecendo que somos pecadores, receber purificação e perdão e ouvir: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Basicamente a vida do cristão se resume nisso. Não que seja chato, enfadonho, palavra de velho. Não que seja chato, se resume apenas isso. Não, isso são as bases. Nós precisamos conhecer Jesus, nos render a Ele, nos arrepender dos nossos pecados, recebendo o perdão de Jesus, sendo purificado dos nossos caminhos, e estar sensíveis à voz do Senhor, porque Ele vai nos fazer uma pergunta, junto com um convite. E essa frase continua ecoando até os nossos dias, pois muitas pessoas precisam conhecer a Jesus e serem enviadas. A questão é que nós temos uma ideia limitada em relação ao envio. Essa pergunta continua ecoando até os nossos dias, querido: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E nós não precisamos responder de uma forma emocionada, mas nós precisamos responder, porque toda pergunta gera uma expectativa de resposta. Todo mundo que faz uma pergunta espera que esse que ouve a pergunta responda. E quais são as respostas que nós temos dado a Deus diante da pergunta que Ele tem feito a nós? E se essa pergunta é verdade, eu creio que ela é, porque é a palavra de Deus, e eu creio que ela é para os nossos dias. Se existe um clamor no alto, se existe um clamor dos céus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se existe um clamor do mundo, que é a expectação, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, qual é a nossa resposta? O que nós estamos vivendo como resposta a essa pergunta de Deus? Envio. Nós temos uma ideia limitada em relação a missões, porque quando a gente pensa em envio, nós pensamos em missões e está tudo certo, é isso mesmo. A igreja brasileira cultivou uma ideia de que o missionário é somente aquele que abriu mão do seu trabalho, da sua vida social, dos seus bens, dos seus sonhos, da sua família, para se jogar numa nação distante e passar necessidade, ao passo que ele fala do Evangelho. Isso foi cultivado na igreja brasileira. É bem verdade que algumas pessoas são separadas por Deus para isso, como exemplo dos nossos pastores. Apesar que na Nova Zelândia, por 1 ou 2 anos, eles vão trabalhar num trabalho secular também, porque as coisas são muito caras lá.
com o intuito de ajudar nos recursos financeiros, somar com o que a gente envia lá para eles. E quero motivar você, inspirar você a fazer isso também de modo voluntário. Manda um WhatsApp para ele: pastor, qual é o teu Pix? E deixa Deus te usar, querido. Porque nós não deixamos os nossos missionários à míngua. Essa ideia que se disseminou pelo Brasil não faz parte do nosso DNA. Porque se eles vão representar a gente aqui, se eles abriram mão de tudo para ir para lá, o mínimo que a gente pode fazer é respaldá-los com jejum, oração e finanças. E eles vão trabalhar com o intuito de ajudar nos recursos financeiros e também de se conectar com pessoas, porque o nosso trabalho também é um campo missionário. Mas o que são missões e quem são missionários? Quem são os missionários e o que são missões? Partimos do princípio que missionário tem no latim o mesmo efeito que a palavra apóstolo tem no grego: enviado. Aquele que é enviado. O envio é sempre feito por alguém ou por uma organização para fins de expandir e propagar a mensagem e ideia daquele que o enviou. Uma coisa é fato: o desejo de Deus é que a cultura do seu reino fosse implantada nessa terra, e a forma disso acontecer se chama envio. Miles Monroe, um pastor, reverendo, mestre, o cara é fera, ele já faleceu. Ele tem uma mensagem, The Big Idea of God, a grande ideia de Deus. E nesse livro ele fala sobre que a ideia de Deus era trazer o seu reino à terra. É o que a gente leu em Mateus 6, aprendeu até na oração do Pai Nosso, que todo mundo, mesmo não conhecendo Jesus, sabe fazer. Venha a nós o vosso... O que João Batista anunciava? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Então a ideia de Deus era implantar o reino dele nessa terra. E quando a gente olha isso para um modo comum, ou olhando para o Brasil, nós vemos isso feito através de colonização, que é o processo feito por alguém que é enviado a essa terra para estabelecer a sua cultura através de costumes, através do seu idioma, através da sua tradição, através da sua culinária, todo conjunto de cultura. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o agente colonizador de Deus, enviado aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mudando a nossa cultura, mudando a nossa tradição, mudando a nossa forma de falar, nos tornando parecido com a nossa pátria, do qual Ele veio. O Espírito Santo é o agente colonizador. Então, a forma de Deus implantar o reino de Deus, o seu reino nessa terra, acontece por modo de envio. Lembra que Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele também falou: vou para o Pai, vou clamar, vocês não vão ficar órfãos, fiquem tranquilos. Eu vou orar, eu vou falar com o Pai, eu vou insistir, rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador. Então o envio é a forma da expansão do reino de Deus, não apenas da forma que Deus estabeleceu o seu reino, mas da forma que Ele expande. É um envio, é sempre um envio. Romanos 10, capítulo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, amém? Você pode dar um aleluia? Principalmente se você é salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. O envio é a resposta final para essa série de perguntas. Como? Enviando. Enviando. Se forem enviados, eles poderão crer, eles poderão clamar, eles poderão ser salvos pela pregação do Evangelho. Então é enviando, queridos, é entendendo o envio do Senhor sobre as nossas vidas que o Evangelho vai ser proclamado a todos os lugares. Não apenas no Tadel, mas eu creio que na sua vida comum você ora. Nós oramos por nações para que sejam alcançadas. Amém? Oramos não apenas pela Nova Zelândia, oramos pelos países perseguidos. Oramos pelos países que o Evangelho é fechado, pela janela 1040, onde é impossível, é proibido. Impossível não é porque Deus é poderoso, mas é proibido a abertura de igreja, a leitura da palavra, é proibido a expressão da fé cristã. Existem países que matam por conta disso.
e pessoas são enviadas para lá. Glória a Deus por isso. Então nós oramos sempre para que essas nações sejam alcançadas. E na verdade nós temos muitas pessoas orando, glória a Deus, algumas pessoas contribuindo, aleluia, mas poucas pessoas sendo enviadas. Nós aprendemos também nessa cultura que se disseminou, limitada de missões, é possível fazer 3 missões em 3 formas, em uma das 3 formas que nós vamos falar. Daí eles falavam, é possível fazer missões orando, contribuindo ou indo. Eles sempre falavam, ou orando, ou indo, ou contribuindo, como se isso fossem separadas, essas coisas fossem separadas. Isso demonstra que, de fato, precisamos aprender mais sobre missões, ou exatamente o que não é. E o que é missão? Dicionário: missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Missão dada é porque quem recebe a missão entende que é uma obrigação a se cumprir. Missão também é um conjunto de pessoas que recebem o encargo a cumprir no seu local ou um local distante. E quem é um missionário? De acordo com estudos de Harvard que nós estamos fazendo há algum tempo, o missionário é aquele que cumpre a missão. Simples assim. É aquele que se predispõe a ser enviado com a tarefa de falar daquilo que recebeu. Esse é o missionário. Quantos receberam favor? Quantos receberam favor do Senhor? Graça do Senhor, misericórdia do Senhor, poder do Senhor, unção do Senhor. Então, por que não somos missionários? Se nós recebemos tudo isso. Alex, mas o que eu vou falar na missão? O que eu vou pregar na missão? Qual vai ser a minha mensagem? A nossa mensagem é falar daquilo que Deus tem feito em nossa vida. E não é possível passarmos tanto tempo na igreja sem que Deus tenha feito nada. Eu creio que Deus fez muito em você. Muito em você. Ele fez muito em nós. E o que nós vamos falar às pessoas daquilo que Ele tem feito em nós? Porque nós somos testemunhas de Cristo. Mas nós vimos pessoalmente a Cristo? Mas somos testemunhas daquilo que Ele tem feito em nós, querido. Daquilo que Ele tem feito na igreja, daquilo que Ele tem feito no meu irmão, na minha família. Então é disso que eu preciso testemunhar. Então, se eu tenho algo que recebi do Senhor, então eu preciso ser um missionário. E talvez alguém respondeu quando eu fiz a pergunta, por que não somos missionários? E talvez a resposta foi, porque eu não fui enviado. Quem disse? Novamente eu digo, o ápice de uma igreja é o envio para uma outra nação. E Nova Zelândia, que é a outra nação que nós pisamos, a primeira que nós vamos estabelecer uma igreja, em nome de Jesus, algumas outras, ela começou aqui. Ela começou aqui, queridos. Então, nós não fazemos missões de uma dessas 3 formas, ou orando, ou contribuindo, ou indo. Não. Deus nos chamou para orar, contribuir e ir. As 3 numa pessoa só. Porque é muito confortável eu reduzir o meu compromisso com o poder do Evangelho de Cristo a contribuir com missões apenas. E eu não estou menosprezando o seu coração generoso para com isso. Eu estou falando, ei, tem muito mais em você que as pessoas podem receber além das suas ofertas. Eu não posso resumir a minha missão que foi dada por alguém chamado Cristo Jesus, que morreu numa cruz para me salvar e depositar o seu tesouro em vasos de barro. O tesouro é Ele, o vaso de barro sou eu. Eu não posso resumir isso a um momento de oração, e talvez seja só no Tadel. Eu preciso ir. Mas Alex, nós vamos ir para onde? Porque ainda nós não fomos comissionados. Nós não temos possibilidades de ir para uma outra nação.
Você lembra do início dessa igreja? Que é o início do texto que a gente leu? Nas biqueiras, nas vielas, nas ruas, correndo o risco de ser confundido com prostituta, com traficantes, com usuários de drogas, porque é necessário fazer aqui primeiro. Porque é necessário entender que a missão, ela não vai ser dada, ela já existe. Ela já existe. E o que eu preciso para ser um missionário? Pelo menos 3 coisas. E a primeira coisa básica que eu preciso ser um missionário, se eu já sou um discípulo de Cristo também, porque Jesus estava falando com os seus discípulos a respeito de ir. Conforme a gente vai ler aqui em Mateus 28. Nós precisamos da primeira coisa, de uma missão. Repete comigo, missão. Ok, isso é a primeira coisa que a gente precisa ser um missionário. Básico, né? Nem é muito difícil de encontrar. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então é sobre o que Jesus tem feito a vocês e em vocês que será transmitido a outros. E eis que estou convosco, ou com vocês, todos os dias até o fim do tempo, ao fim dos séculos. E Jesus estava tendo essa conversa com quem? Com seus discípulos. Então eu não coloquei ali o que eu preciso para ser missionário, ser um discípulo. Eu não coloquei essa parte porque já entendemos que Jesus só pode compartilhar do privilégio e da responsabilidade da expansão do reino de Deus com pessoas que se entregaram a Ele. Então isso nós já cremos e já sabemos. Então missão é para discípulos. Então nós precisávamos de uma missão para nos tornar missionários. Se não tínhamos uma missão, agora temos. Esse versículo, eu creio que dentro do nosso contexto como Past Church é um dos mais citados. E se ele aponta para uma missão, então todos nós já ouvimos esse versículo. Quem é a primeira vez na sua vida que ouviu esse versículo? Então nós temos uma missão há muito tempo. Então nós já fomos comissionados há muito tempo. Então se eu sei desse versículo, portanto vão e façam discípulos das nações, ensinando a obedecer todas as coisas que você tem ordenado. É impossível ensinar alguma coisa a alguém que eu não tenha ouvido e praticado antes. Então, infelizmente, missões elas tomaram também um caráter de glamour. Nós vamos para as nações, nós vamos para a Europa, vamos passear por lá, conhecer os pontos turísticos e falar de Jesus. Só que eram pessoas que não praticaram o que ouviram. E nós vivemos a época em que temos o maior número de missionários no exterior que apostatou da fé. São os últimos 20 anos. Por quê? Porque o que é missão? É falar daquilo que nós ouvimos. Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas. Outras versões, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, eu não posso falar do que eu não vivo, eu não posso compartilhar do que eu não tenho, e eu não posso ensinar algo que eu não aprendi. Então, para que eu vá para uma missão, eu preciso ouvir, praticar, com base na obediência, então ensinar. Então, missões é para nós sim, amém? Temos uma missão, amém? Amém. Porém, o que faremos na missão? Aquilo que Jesus fez em nós, ensinando. Eu vou transbordar daquilo que eu estou cheio, que é Cristo. Não é as minhas convicções, não são os meus pensamentos, é Jesus. E o máximo que eu vou compartilhar de mim é a experiência, é aquilo que Ele fez em mim, é o meu milagre, é o meu testemunho, é a minha transformação de vida que vai ser compartilhada para outras pessoas, edificando assim a fé delas e fazendo com que elas entendam, meu Deus, Jesus, além de estar vivo, continua poderoso, fazendo transformação até hoje. A sua vida precisa ser testemunha disso. A nossa vida precisa apontar para um Jesus vivo, poderoso e que continua fazendo os sinais. Segunda coisa que eu preciso para ser um missionário
Uns são, outros não. Uns são. Eu lembro mais de uma vez, o pastor Michel, ele falava, nos ensinando que a unção é uma autorização dos céus para que eu possa fazer algo. Uma autorização que eu possa cumprir um propósito. Deus me unge para que eu possa fazer alguma coisa. Isso é unção. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, unção, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Missões, o envio se faz totalmente alinhado e paralelo, cheio, encharcado do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo vir sobre a nossa vida, sim, nós vamos nos alegrar com Ele. Por isso que a Bíblia fala, não vos embriaguei com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o vinho na Bíblia, ele fala alegria. Então, se a Bíblia faz ele parafraseia com esse costume de beber vinho para alegria, é porque o Espírito Santo em nós produziria alegria também. Mas não é apenas para a gente se alegrar, não é apenas para a gente chorar na presença dEle, embora isso precise acontecer e muito. Mas o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida para que a gente possa fazer aquilo que Jesus nos enviou a fazer. Ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa palavra era para quem na época? Para os discípulos. Estamos em Jerusalém? A nossa Jerusalém. Como é o nome da nossa Jerusalém? Guaratuba. Para eles os confins da terra é aqui. Para nós os confins da terra são eles. Ou seja, até que Jesus venha, nós vamos rodear o mundo, manifestando o amor de Deus e pregando o evangelho de Jesus. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não sei se é um life group, é um culto, mas eles estavam lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, unção, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo nós vamos falar, se é que vamos falar, de uma forma muito acanhada, sem certeza, com muita insegurança, sem convicção a respeito de Jesus. O elemento principal do envio se chama Espírito Santo, a unção de Deus sobre a nossa vida, com o propósito de manifestar. Se unção é a autorização do alto para realizar algo em nome de Jesus, então a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é a autorização do alto para que a gente vá e faça discípulos, para que a gente vá e anuncie o evangelho, para que a gente vá e alcance o perdido. Esse é o propósito principal, ainda que ele esparrame sobre várias áreas da nossa vida, preenchendo muitas áreas da nossa vida. O propósito principal do Espírito Santo e do seu poder em nós é fazer com que a gente entenda: somos missionários aqui, e a partir daqui a nossa Jerusalém é aqui, e começamos agora, queridos. Nós não precisamos esperar, é isso que eu estou falando. Se nós acharmos que as nações serão alcançadas antes, sem fazermos algo aqui, estamos enganados. Tudo começa onde estamos. Porque o que nós vamos fazer? O que você acha que o pastor e a pastora vão fazer em Nova Zelândia? Vão começar a ganhar, depois consolidar, discipular, treinar e enviar. Resumindo, life group. Vão abrir a sua casa para que algumas pessoas possam conhecer a Jesus. Isso vai multiplicar, vai para uma segunda casa, vai para uma terceira, vai para a 10ª, 20ª, e aí vai acontecer uma explosão da manifestação de Deus, da pregação do evangelho, de sinais miraculosos em nome de Jesus. Então o que eles vão fazer lá, eles já fizeram e muito aqui. Então, se nós temos um chamado, e muitos aqui têm chamado para fora, tem chamado, sim, vão para Nova Zelândia, mas muitos outros vão até para outras nações. Mas o que me dá certeza que eu vou? O que me dá certeza que eu serei um missionário em terras estranhas? Se eu sou um missionário na terra onde eu estou plantado. E é por isso que poucos são enviados, infelizmente, para fora, porque o envio começa Jerusalém,
Guaratuba é a nossa Jerusalém. Onde nós estamos precisa ouvir, precisa conhecer o Jesus que transformou a nossa vida, que nos redimiu. E a terceira característica, ou terceira coisa que eu preciso para ser um missionário é envio. E nós vamos ler novamente Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É unção para quê? Para ser minhas testemunhas. E a pergunta que eu faço novamente: se já recebemos a Jesus, se já fomos transformados por Ele, por que não somos missionários? Alex, é porque eu não senti de Deus que eu tenho que largar tudo, abrir mão de tudo e me jogar. E quem disse que missões se faz apenas dessa forma? Deus vai separar sim muitos para viverem isso, mas antes eles vão viver o compartilhar de Jesus, a ser um missionário na sua escola. Antes eles precisam ser um missionário na sua comunidade local. Antes eles precisam ser um missionário no seu trabalho. Antes eles precisam ser um missionário no seu life group, alguém que se levante para ensinar a respeito de Jesus. Porque o que o missionário faz? Ele fala a respeito de Jesus a fim de implantar o reino de Deus. É muito mais simples do que nós achamos, porque muitas vezes nós complicamos muito. Quantos bairros nós temos em Guaratuba? Eu não tenho essa informação. Alguém teria essa informação? Temos mais de 15, será? Bairros. É que tem também o sítio, né? Mas vamos supor 20 bairros. Nós temos 90 células. E mais da metade desses bairros nós não temos células. 17 bairros. Passou ali. Para a glória de Deus, já estamos nas extremidades, né? Pelo menos na região urbana. Caieiras, Mirim, Coroados. Coaparo 1 e 2. Pissarras, Carvoeiro, Centro, Figueira, Vila Esperança, Eliane, Brejatuba, Nereidas. Perdão, eu errei, eu falei que mais da metade da gente não está. Nós estamos em 13 bairros dessa cidade. Nós estamos em Garuva, nós estamos em Cascavel, nós estamos em Irati, nós estamos em Nova Zelândia. Tudo isso porque eles aceitaram o envio e entenderam, se predispuseram a serem enviados, a pelo menos abrir a sua casa para um life group. Esse é o poder do envio. Worship team, por gentileza. Nós precisamos começar aqui, queridos. Nós recebemos o Espírito Santo e com ele recebemos o envio. Todos nós conhecemos alguém que está perdido. Todos nós conhecemos alguém que não conhece Jesus. Todos nós conhecemos uma família que está desesperada, sem esperança. Eles estão aguardando um missionário. Os céus estão aguardando uma resposta, porque a pergunta continua a ser feita: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se coloque de pé, por gentileza. O pastor falava e fala ainda aos seus filhos: você pode se tornar o que você quiser na sua profissão, desde que você seja um missionário. Você quer ser um técnico em edificações? Amém, mas seja um missionário. Você quer ser um engenheiro? Amém, seja um missionário. Você quer ser um advogado? Amém, mas seja um missionário. Você quer ser um empreendedor? Amém, seja um missionário. Que a sua vida não perca o propósito pela qual ela foi estabelecida: ser um missionário, ser alguém que entendeu o comissionamento e disse: Senhor, eu quero responder a pergunta que ecoa até os dias de hoje. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Existe muito ainda o que se fazer, Senhor, eis-me aqui. Atos 13, capítulo 2. Enquanto celebravam o culto do Senhor, era um lugar como esse.
Depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes a mão e os despediram. A direção sempre vai ser dada pelo Espírito Santo. Versículo 4: enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia, dali navegaram para a ilha de Chipre e foram várias cidades, falando do que Jesus fez na vida deles. Eu lembro quando a gente estava terminando a nossa escola do Different School. Eu não ia dar spoiler, mas a gente já soube antes, então todo mundo vai saber antes. Existe o dia do missionário. A gente acordou 6 da manhã. Não, 5 e pouco da manhã. A gente acordou de uma forma, né, um eufemismo. Entraram no quarto bagunçando tudo, acordaram a gente. 5 e pouco da manhã, acordamos desesperados. Já estavam falando: ei, fiquem ligados, hein? Fica agora com o Paz News. Levantaram a gente desesperado. E não pegue celular. Venha só tomar café. Fomos divididos em grupos de 4 pessoas. Eu, a Thaís e mais 2 irmãos lá do norte do país. Estávamos numa cidade que nunca tínhamos pisado antes, no interior de São Paulo. Falaram para nós: vocês vão levar um celular e não vão usá-lo. Só em caso de emergência extrema vocês vão levar esse celular. Vão ligar esse celular. Não vão usar para GPS. Não vão usar para pedir nada. Só em caso extremo e só depois das 4 da tarde. 5:30 da manhã, a gente estava ouvindo isso. Vocês vão pegar R$20 e você tem algumas missões. Vocês 4, é R$20 pro grupo, não é por pessoa. Vocês precisam realizar uma cura. Vocês precisam fazer uma boa ação. Vocês precisam estabelecer uma casa de paz dentro de uma casa da pessoa, sem falar que são missionários, sem pedir para entrar na casa delas, sem pedir comida. E vocês precisam dar comida para uma pessoa. Nos levaram num lugar, num buraco. Exatamente no buraco. A subida, já não sei de quantos metros. Subimos lá, chegamos ofegante em cima. Olhamos em volta, falei: o que a gente vai fazer? Vamos cumprir a missão. Recebemos uma missão de orar pelas pessoas. Nós não vamos levar alforge, não levaremos espada. Nós vamos apenas orar pelas pessoas e manifestar o Evangelho de Cristo, sem falar que nós estamos fazendo isso. E a gente foi. E uma casa, e 2, e 5, e 10, e pessoas na rua, e orava pelas pessoas na rua, e a gente foi se alegrando pelas coisas que Deus ia fazendo, pela conexão que a gente estava tendo com as pessoas. Encontramos um morador de rua. Aí a gente chegou a hora de a gente dar de comer uma pessoa. Pedimos para o coração mais mole comprar comida. Ele comprou uma marmita e uma coca com R$20. Voltou 8 ou 6 reais, né? 5? Voltou 5. E a gente não tinha almoçado. Oramos com aquele senhor, eu tenho esse vídeo até hoje no meu celular. Oramos com ele, e aí fizemos uma boa ação, e conseguimos entrar numa casa, estabelecemos a casa de paz. E essa mesma pessoa que a gente conseguiu entrar na casa, a gente orou por ela, e um problema ortopédico que ela tinha no pé foi restaurado na hora. E a gente saiu mais que um gosto de gás, e fomos orando, e fomos orando, fomos orando. Subimos, acho que uma colina ainda maior do que a outra. Tinha que fazer também uma loucura por Jesus. Entramos, invadimos uma quadra onde estavam jogando futebol, metemos o pé na bola, seguramos a bola e falamos: queridos, agora é sobre Jesus que nós vamos falar. E glória a Deus, e aleluia. E fomos indo, daí subimos numa colina, achando que a gente fez bastante. E fizemos bastante. Perdemos o número de pessoas que nós oramos, foram muitas pessoas. Nós não tínhamos nada, nem para isso a gente podia usar celular. Não tínhamos caneta, não tínhamos nada. Era muita gente. E quando a gente sobe nesse lugar, a gente se dá de frente a todos os outros morros. Centenas de milhares de pessoas
E tendo passado o dia orando, a gente percebeu que era pouco diante de tanta gente que estava precisando de Jesus. Existe muito a ser feito, queridos. Existe muito a ser feito. Naquele momento, eu não sei os outros, aquela alegria, ela se transformou não em tristeza, mas em reflexão. Foi: Deus, estamos cansados, fizemos bastante coisa, mas a ter essa visão agora, Deus, a gente não pode descansar. A gente foi a última equipe a chegar. Foram buscar a gente, porque o ímpeto de urgência, as pessoas talvez não terão mais tempo. As pessoas talvez não terão mais tempo. Se eu parar, as pessoas talvez não tenham tempo de eu continuar semana que vem. As nossas missões, a missão que Jesus nos deu, ela começa onde nós estamos. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Guaratuba, região litorânea, estado do Paraná, Brasil e o mundo. Existe muito a ser feito, querido. Existe muito a ser feito. Nós já recebemos o Espírito Santo domingo após domingo, Tadel após Tadel, Life Group após Life Group. Nós estamos transbordando. Está na hora da gente derramar sobre algumas vidas. Eu estava vendo um vídeo na internet e eles queriam eternizar o abraço da avó deles. Então eles pintaram o braço da avó de vermelho, todos os netos colocaram um moletom branco e abraçaram aquela senhora. Nossa, pensa naquele momento legal e aquela ideia, né? Meu Deus do céu, seria legal fazer com a minha avó, se ela estivesse viva. Nós não sabemos quando chegará a nossa hora de partir, mas a gente está tudo ok. A salvação está garantida, mas as pessoas continuam caminhando para a morte sem Jesus lá fora. Até quando a gente vai ficar ouvindo o clamor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós, sem dar uma resposta adequada para essa pergunta? E se você ainda não deu a resposta adequada a essa pergunta, mas gostaria de se colocar diante de Deus falando: Senhor, eu tenho tanto. Alex, eu não tenho tanto assim. O pouco talvez que você tenha seja muito para quem não tem nada. Spurgeon dizia: o evangelho é um mendigo dizendo a outro aonde encontrar pão. Eu quero orar com você, querido. Sai do seu lugar, por gentileza, porque conhecer a Jesus é muito bom, é lindo, é poderoso, mas a nossa missão é fazê-lo conhecido. É fazê-lo conhecido. E assim como nossos pastores aceitaram o desafio de serem enviados para um outro lugar, querido, e isso aconteceu porque eles fizeram e fizeram muito aqui. Nós estamos sendo chamados para fazer aqui, continuar o legado de fazer aqui. O legado chegou à nossa mão. Será que vamos continuar isso? Eu creio que sim.